De que forma a comunicação e as suas fontes podem influenciar o desempenho das empresas? Mais importante, como as diferentes fontes de comunicação se interrelacionam e geram resultados dinâmicos ao longo do tempo em medidas do comportamento do consumidor. Isso é o que a gente vai discutir no episódio de hoje, no Do Like ao Lucro. O Do Like ao Lucro é um podcast em que eu, Marco Severo, e a Ana, que me acompanha, discutimos pesquisas e evidências científicas no marketing. Tudo bem, Ana? Tudo, professor. Meu nome é Ana, eu sou fundadora da Bride, sou especialista em estratégia de conteúdo e, professor, é uma coisa interessante desse artigo, e eu acho que é a coisa que mais me chama a atenção quando eu estou lendo um artigo, correlacionar fontes e estratégias de marketing com desempenho. Eu acho que a maioria das pesquisas carece um pouco, às vezes, da gente falar com clareza o que é desempenho e como correlacionar diretamente marketing e desempenho. Exatamente, porque na maioria das vezes o profissional de comunicação ele não é treinado a conseguir identificar como as medidas de comunicação influenciam o desempenho do negócio. E aí a gente chega numa palavra que causa arrepio em muita gente que trabalha com comunicação, que é a palavra retorno. ROI. E essa pesquisa mostra isso. Então, eu acho que a gente pode abrir a pesquisa, a discussão da pesquisa, pontuando o nome do modelo. E os pesquisadores chamam esse modelo de ecoverso da comunicação. Por quê? Porque verso faz alusão a universo de comunicação, com múltiplas fontes, e eco vem da geração de ecos, né? Existe uma teoria muito famosa na comunicação chamada de echo chambers, e ela vai pautar a proposta de desenvolvimento desse modelo. Outra coisa interessante desse artigo é que a gente trabalha com variáveis diversas ao mesmo tempo, né? Não é um recorte muito específico só de rede social, só de offline. Você tem toda uma conjuntura de tanto das variáveis que foram coletadas quanto das empresas analisadas. E ele fala que esse e-commerce é composto por 5 componentes. O primeiro deles, o boca a boca online. E esse boca a boca online é traduzido através de postagens do Twitter, o nosso famoso Twitter, que eu acredito ser uma das melhores redes sociais para falar de boca a boca, porque tudo que começa nas redes sociais geralmente começa no Twitter. Você tem essa percepção sobre o Twitter, professor? Tem, o Twitter é meio que o rádio da geração atual, né? Se as pessoas quiserem saber o que está acontecendo, elas acessam o Twitter Sim. para identificar o que está viralizando, o que as pessoas estão discutindo. A preocupação dessa pesquisa com esse modelo é conseguir identificar como acontece a dinâmica da comunicação e como se interagem essas diferentes fontes. Por quê? Porque houve uma mudança, e eu costumo falar isso em sala de aula, houve uma mudança na estrutura de comunicação entre as empresas e os seus consumidores. Sim. A estrutura de comunicação passou de um para muitos, ou seja, a empresa se comunica com muita gente, para muitos. E o que você atribui essa mudança? Vou falar a minha percepção, você diz se concorda ou não comigo, mas eu atribuo muito dessa mudança às fontes que a gente tem de comunicação hoje em dia. Acho que a internet popularizou muito e deu acesso a coisas e artigos e conteúdos, portais, pesquisas que a gente não tinha há 25 anos atrás. Isso fez com que não é só um canal único, né, tem outras coisas que a gente estava discutindo antes do podcast, que eu vi um grande banco do Brasil lançando um canal oficial de produção de conteúdo com os funcionários, e você falou para mim que eles devem ter feito isso por motivos específicos, porque a comunicação entre os funcionários no banco é um negócio desafiador, então é interessante você conduzir a narrativa, porque tem muita gente falando sobre você. Sim, essa percepção está correta e o que acontece que pautou o desenvolvimento dessa pesquisa é justamente a sua impressão está correta porque foi fundamentada nessa percepção. Primeiro, existem diferentes fontes de informação disponíveis
e a forma de comunicação ela mudou. Antigamente as pessoas recorriam à televisão para saber o que estava acontecendo. Quando eu falo antigamente, é na minha época, tá, gente? Não é muito antigamente. 20 anos atrás. Formato de comunicação de um para muitos, isso pautava desenvolvimento de campanhas publicitárias também. Hoje, como existem múltiplas fontes de informação e as pessoas, os indivíduos, estão localizados em diversos grupos, muita gente classifica isso como bolhas, a informação ficou dispersa e ela se dissipa de maneira espiral, não mais de maneira linear. Ou seja, não é mais uma recepção passiva que nós, consumidores, recebemos. Nós exercemos uma comunicação ativa com marcas, empresas, e isso influencia o sistema de comunicação. E isso traduz também muito de como você tem que pautar as suas estratégias dentro da narrativa que você conduz sobre a marca. Por exemplo, se você não conduz uma narrativa, se você é dono de uma marca e não conduz a narrativa do que está sendo falado sobre aquela marca, outras pessoas vão conduzir por você. Se não da sua marca, da sua comunidade do qual você está inserido. Então, por exemplo, aqui nas variáveis, né, que compõem esse ecoverso, você tem o boca a boca online, que é o Twitter, você tem as comunicações oficiais das empresas, que eu entendo que são essa mídia tradicional e tudo que a empresa faz como ferramenta ativa de comunicação. Você tem as menções às atividades da empresa nos canais oficiais, tipo, ser mencionado num telejornal, eu imagino, ser mencionado numa revista de segmento ali que a empresa está inserida. Você tem o sentimento do consumidor. Essa variável é desafiadora. E você tem o desempenho do negócio, que é a variável de desempenho, né? De como eles mediram isso em questão de valor dentro do resultado do negócio. Muito interessante você pontuar esses elementos e o pessoal que nos acompanha, para eles conseguirem compreender qual é a lógica da pesquisa. A lógica da pesquisa é a seguinte: esses elementos existem, se interagem de maneira dinâmica, se influenciam uns aos outros. Esse é o modelo teórico que eles estimaram com o modelo estatístico e utilizaram dados de 4 bancos norte-americanos para identificar as inter-relações e interinfluências de uma dessas fontes sobre as outras. Dados de 6 anos, né? 6 anos ao longo do tempo, eles captaram esses dados. E é muito interessante, professor, porque é um segmento teoricamente tradicional, né? Nós estamos falando de bancos aqui, né? Você teria, na teoria, mais controle sobre o que está sendo dito sobre a marca, mas essa mudança de paradigma da comunicação que você falou faz com que esse controle também seja uma linha muito fina. A gente não tem a gente tem o controle da narrativa, mas a gente também não tem um controle total, 100%, como era antigamente, que a televisão era a única fonte de comunicação. Exemplificando para quem nos acompanha, imagine você que uma narrativa, essa palavra, né, é muito atual, uma narrativa se desenvolva em um desses canais não oficiais, por exemplo, o Twitter. E essa narrativa é pautada por um sentimento geral negativo. Esse sentimento geral negativo vira uma bola de neve. Sim. E isso influencia outras fontes de comunicação, por exemplo, os canais oficiais. Sim. Muita gente fala, os consumidores e não consumidores. E agora, a empresa não vai se comunicar, ela é colocada na parede. não vai reagir, e a empresa se vê obrigada Sim. a um posicionamento, ou a emitir um posicionamento de algo que às vezes nem começou por conta dela. E às vezes ela é uma variável de consequência ali, ela não é a motivadora do que está acontecendo. Isso é muito simples de acontecer, vamos ser realistas? Todo dia acontece. Você entrou num banco, aconteceu qualquer que seja um fato dentro de uma agência bancária e aquele fato tem repercussões por motivos diversos, de dores daquela comunidade ou daquela sociedade. Aquilo vai criar proporções diferentes em diferentes canais. Em uma hora, dependendo da proporção que é criada, aquele banco vai ter que se manifestar. Eu adoro dar aula na UFG, o pessoal que nos acompanha aí, eu repito, né? E volta e meia, todo início de semestre eu falo, pessoal, não se preocupem, exemplos atuais é o que eu vou trazer aqui toda semana. Tem algum exemplo de alguma empresa que voltou atrás com algum posicionamento, colocou uma campanha no ar, algumas horas depois tirou, e às vezes na maioria das vezes não é incompetência do profissional de marketing que está lá, mas é a característica e a natureza do processo de comunicação atual.
você não consegue controlar uma espiral negativa. Essa pesquisa, ela mostra que você não consegue controlar, talvez você consiga moderar, ou seja, diminuir o efeito Essa parte. negativo, né. Isso é uma característica bem marcante dessa estrutura de comunicação atual, que é o ecoverso. Bom, e aí a gente tem os dados do Twitter, que são consolidados, em bancos em forma de boca a boca. O Twitter é uma excelente plataforma para boca a boca, né, é o principal lá. Você tem o sentimento do consumidor, que foi medido através do YouGov, que é uma plataforma de serviço de pesquisa, que mediu a percepção das pessoas em relação às marcas listadas. A comunicação das empresas, como a gente já falou anteriormente, que é aquela comunicação tradicional, o conteúdo que os bancos produziram para a sociedade. Você tem o desempenho do negócio, e essa era a parte que eu queria chegar novamente. O que eles consideram como desempenho nessa pesquisa, professor? Nessa pesquisa, Customer Deposits, que é o montante em dinheiro que as pessoas tinham ao longo do tempo em suas contas. É interessante Interessante. porque essa é uma medida de desempenho, e essa é uma medida que reflete o quê? Medo. Sim. Imagina se você está mais apreensivo ou menos apreensivo com a condição Sim, econômica, você tende a movimentar mais ou deixar sim. mais ou menos dinheiro Vou na dar conta. vou dar um exemplo vívido aqui. Eu tenho uma grande amiga que ela é gerente da Caixa, e durante muito tempo eu tive contas em bancos digitais, e ela sempre passava medo em mim. "Uma hora você vai passar raiva nesse banco, eu tenho certeza, você sabe que a Caixa tem não sei quantos anos, 400 e alguma coisa". E aí ela foi me convencendo ao longo do tempo que eu precisava realmente de um banco mais tradicional, e eu acho que quando você fala de dinheiro, essas variáveis são muito mais latentes do que um bem de consumo que, enfim, não durável ou durável, assim, dinheiro é outra conversa. E o patrimônio não, mas o know-how e todas as variáveis ao redor de um banco são muito assim, a linha é muito fina, você tem que prestar muita atenção. Vou conectar para a linguagem ficar um pouco menos técnica quando a gente fala de desempenho e sentimento. Imagine o seguinte: nós estamos numa plataforma de mídia social onde a comunicação acontece entre terceiros. As pessoas estão ali se comunicando. Quando elas expressam os seus sentimentos em textos, é possível você extrair em medidas de Sim, sentimento, uma maneira geral, sim, uma percepção geral do que as sim. pessoas estão sentindo naquele momento. É. Essa é a medida de sentimento que eles desenvolveram a partir de dados de mídia social. Você pega um balaio de conteúdo de rede social e ali você estabelece os parâmetros do que vão ser os sentimentos e as palavras, correlaciona e tira desse balaio qual que é a sensação, o sentimento geral daquela marca. As marcas têm sentimento. Você pode não saber o sentimento exato daquela marca, mas assim, uma hora ou outra você vai cruzar com alguém que vai te dar uma percepção, você falar: faz sentido?". Mais importante, existe uma variabilidade geral das pessoas com relação a sentimento, com relação ao que está acontecendo no mundo, na política, na economia, e não necessariamente, isso é muito importante de frisar, não necessariamente isso está correlacionado com o que acontece na realidade. Hoje em dia, o volume A desse dissociação. tipo de sentimento, a força que isso exerce nos meios de comunicação e no nosso comportamento é ainda maior, porque a internet nos colocou em contato com várias outras pessoas e nós estamos trocando informações e percepções a todo momento. E é muito latente isso que você acabou de falar, existe uma Dissociação. dissociação. Existe uma dissociação entre o que acontece online e o que acontece na vida real, e a maneira que a marca conduz essa narrativa é o que vai dizer se ela está numa espiral negativa, se ela vai sobreviver ou não, principalmente se ela é um pequeno e um médio negócio. Isso acontece para o positivo e isso acontece para o negativo. A gente está cansado de ver negócios, cafeterias, padarias, produtos de marcas pequenas que entram numa espiral positivo e viralizam nas redes sociais e crescem numa proporção que não seria possível sem as redes sociais e esse esquema de comunicação que a gente está fazendo, mas ao mesmo tempo também acontece no caso negativo. Quantos cases a gente tem no Brasil aí no último ano de marcas que a gente falou: "Não, essa marca tá falindo, não tem explicação, não vai sobreviver essa crise". Tá todo mundo falando, tá todo mundo falando, tá todo mundo falando.
E, às vezes, a vida real não é assim, né? A vida real, às vezes, há uma dissociação. Às vezes, dentro da sua bolha de consumo de conteúdo, aquela marca tem um patamar muito mais negativo do que dentro de outras bolhas. O importante é, essa bolha, essa comunidade que essa marca está nessa espiral negativa, ela é a comunidade dos clientes daquela marca? 2, se não é, qual é o impacto disso na comunidade de clientes daquela marca? Então, porque muitas vezes a gente tem uma percepção sobre um caso, acontece uma polêmica com uma marca. Você tem aquela percepção, mas você compra. Você é cliente? Você gasta dinheiro ali? Você influencia na compra de uma pessoa que também está gastando dinheiro ali? Então, a gente vive em bolhas e eu acho que esse é o recorte mais saudável da internet nos dias de hoje. É entender que nem tudo que está sendo falado é uma verdade absoluta e você precisa ser crítico e observar a fonte que está falando aquilo. Na verdade, nada, né? O que está sendo falado é verdade absoluta. Eu vou complementar o seu comentário lhe fazendo uma pergunta, porque eu sei que você atua com branding. Sim. Grande parte da sua atuação envolve não só posicionar, mas identificar as narrativas que são E construí-las. comunicadas e elaboradas e construídas e reconstruídas em ambientes online. Você se vê diante de muitos percalços e desafios, assim, tentar explicar para os seus clientes essa realidade de comunicação, porque para a gente isso é, assim, muito evidente. Sim, porque a gente, para construir uma narrativa sólida, você precisa fazer além do básico. O básico que a gente se propõe a fazer digitalmente hoje, você não consegue ser líder daquela narrativa. Você vai ter um desempenho médio ali, você vai estar digitalmente presente, mas para você ser líder de uma narrativa, você ser uma marca uma marca referência no mercado, requer um esforço grande de todas essas variáveis que a gente está discutindo aqui. Então, para conduzir isso, requer um esforço tanto financeiro, quanto de energia e quanto de estratégia do negócio para que isso seja maduro. O desafio é fazer o cliente entender que ele ser líder vai trazer retorno, mesmo que a ciência esteja aqui falando para a gente do retorno. A gente, na prática, tem isso, porque quando a gente está falando de construção de narrativa, storytelling, conteúdo, branding, é longo prazo. A gente não está falando disso para amanhã, a gente não está falando para resolver o caixa do dia seguinte. A gente está falando sobre o posicionamento da marca nos próximos 5 anos, 10 anos, 7 anos. E isso é desafiador numa economia que não é tão estável. E essa instabilidade econômica que a gente vive inerente desde que o Brasil é Brasil, faz com que tenha assim, um grito muito imediatista dentro das escolhas ali. Eu vou gastar com isso ou com isso? E aí o imediatismo acaba ganhando e muitas vezes a gente não consegue construir uma narrativa sólida. O curioso é que grande parte disso não é novo. Por exemplo, na teoria da comunicação, Nada novo. se falava de comunicação integrada de marketing. Existiam livros e livros sobre comunicação integrada, numa realidade onde a comunicação era tradicional, ou seja, um para muitos. Sim. O que era a comunicação integrada de marketing? A mesma mensagem tem que ser emitida pelos vários canais. Só que, naquela época, só existiam canais ditos oficiais. Às vezes era até um intermediário, mas a empresa comprava um espaço para divulgar aquela mensagem. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a empresa pode estar falando alguma coisa Sim. num canal tradicional, Sim. só que outro assunto mais negativo, uma espiral negativa, pode estar tomando forma numa mídia social. E a empresa precisa dar um cavalo de pau na estratégia dela para responder a isso. Sim. Talvez isso possa não Eu ficar vou citar um case claro aqui que eu acho que quem está ouvindo a gente vai identificar. Nos últimos meses, as Havaianas lançaram uma embaixadora internacional, que é a Gigi Hadid. Ela é uma modelo, não é brasileira. Ela é bem quista lá fora, tem uma boa imagem lá fora. Enfim, acho que foi condizente com o que a Havaiana se propôs, mas o público brasileiro ficou ofendido, porque uma Havaiana é o quê? Um patrimônio nacional. Eles não esperavam que fosse escolhido um nome que não fosse brasileiro. E as Havaianas se viram de frente a ter que se defender dessa narrativa, eles não esperavam. E aí eles montaram uma estratégia com vários influenciadores explicando para a audiência por que tinham escolhido aquele nome e não um nome brasileiro. Questionável, questionável. A gente pode questionar a escolha do nome. Eu, na minha opinião, teria nomes brasileiros que teriam tanta repercussão quanto. Mas eles optaram por um nome não brasileiro porque as Havaianas estão numa expansão global. Então, o foco não era o Brasil.
Mas o público brasileiro ficou ofendidíssimo. A minha bolha, tá? Vamos fazer um recorte. A minha bolha ficou extremamente ofendida, tanto no TikTok quanto no Instagram. E aí eles tiveram que gastar com publicidade, chamaram os influenciadores líderes daquelas comunidades lá, os embaixadores da marca, e os embaixadores fizeram um conteúdo explicando esse novo posicionamento das Havaianas. Eles esperavam? Não, de jeito nenhum. Eles tiveram que lidar e conter aquilo ali antes de tomar uma proporção muito maior, porque se tem uma coisa que o brasileiro tem, é força de engajamento na internet. Sei. A gente é muito ativo na mídia social, Extremamente. pauta nossas decisões e nossas opiniões, Sim, né? isso. Pelo que acontece na mídia social, um dos exemplos, quando você falou das Havaianas, eu falei, ela vai falar do exemplo da Jaguar. Não, eu fiquei com o meu exemplo nacional. Vi muita gente falando da Jaguar, mas a verdade é que a maioria das pessoas que falou sobre a Jaguar, assim, não sabe reconhecer um carro da Jaguar se passar na rua, até porque não tem muita presença nacional a Jaguar. O que eu estou querendo dizer com isso? Nós somos moldados e pautados a todo momento pelo que acontece. Então, às vezes, você não tem opinião, não iria ter opinião em condições normais, mas algo que acontece na mídia social, que é uma fonte externa, vai moldar a sua percepção e a Sim. sua crença. Sim, e eu tenho pavor, porque isso cria bolhas e situações que às vezes são assim, inexplicáveis. Sim. E inexplicáveis sobre temas diversos, porque as pessoas criam verdades dentro delas, assim, isso é uma verdade. E não é uma verdade. Porque se tem uma coisa que a internet me ensinou nos últimos 10 anos, é que você precisa duvidar de tudo que tá lá. Viu um conteúdo? Duvida daquele conteúdo, não encara aquilo como verdade, vai atrás das fontes. E esse comportamento de, às vezes, nem ter uma opinião sobre aquele assunto, mas absolver a opinião que me é colocada, acontece com todo mundo, acontece comigo. É meio. Você concorda comigo que é meio. É impossível. Sim. Eu vou conectar isso que você está falando com o resultado Sim. aqui da pesquisa, tá? Por exemplo, espirais de notícias negativas. Notícias negativas se reproduzem de forma rápida e ampla para outras mídias. Por exemplo, aumento no boca a boca negativo reduz o sentimento geral do consumidor, que aumenta a quantidade de notícias sobre uma empresa e diminui o volume depositado pelos consumidores em determinado banco. Notem que essas influências, existe uma cadeia de efeitos e elas são dinâmicas. Sim. E vão reverberar lá na medida de desempenho. Olha que desesperador. Uma notícia que pode acontecer sem nenhum controle. A marca não é participativa ali naquela notícia. Talvez seja por negligência, mas de repente você risca um fósforo, pega fogo em tudo. Agora, se você é gestor de marketing, como responder a isso? Você é analista, trabalha com comunicação institucional e comunicação de marca. As empresas podem produzir impacto no ecoverso, como tweets institucionais nos canais oficiais diminui o volume de boca a boca e a quantidade de menções na mídia tradicional e aumentam o sentimento geral sobre determinada marca. Então, é uma gestão de comunicação mais ativa, considerando essa dinâmica ambiental. Você precisa ser o líder da narrativa que está sendo dita sobre o seu negócio. Você abre um precedente e, assim, na gestão de crise, eu acho que esse é o mais desafiador, na minha opinião, quando a gente trabalha numa gestão de crise. Que ponto eu devo responder ou eu devo ficar caladinho? Qual que é a medida ali que aquilo vai tomar proporções que vão desencadear, por exemplo, aqui no volume de depósito, assim, que vai atingir a venda, e qual é a medida que eu não tenho que dar repercussão para aquele assunto para que ele fique maior ainda. Então, gestão de crise é um tema que, assim, ele é caro, os bons profissionais são caros, os bons profissionais de gestão de crise, porque tem boas experiências no background, mas você precisa entender, você tem que ter um medidor muito sensível da sua comunidade. Você tem que entender onde é a dor realmente e não pode conhecer superficialmente aquelas pessoas. Nessa realidade, nesse contexto de comunicação dinâmica, muita gente ainda se pergunta: será que as ferramentas tradicionais de comunicação ainda produzem efeito? E a pesquisa mostra que sim. Os comunicados à imprensa, né, que são os press releases, eles podem aumentar o boca a boca online positivo, ou seja, pessoas falando positivamente sobre uma marca, e também produzem efeitos permanentes nas variáveis do ecoverso. Efeitos permanentes são muito importantes no marketing. O que seriam efeitos permanentes? Eu dou um choque de 1% numa variável hoje e esse choque se permanece ao longo do tempo, ele não se dissipa
na outra variável de interesse? Quando a gente trabalha com digital, muitas vezes as pessoas têm a premissa que o offline morreu. Ele não morreu, não. Ele está aí firme e forte. Ele faz muito sentido para ações que visem essa questão de posicionamento, sabe? E falando-se de banco e de instituições bancárias e da sensação e do medo e do temor, é mais forte ainda. Então, dificilmente você vai ver, por exemplo, no Brasil, uma instituição financeira alcançar patamares a níveis nacionais sem estar no offline. É preciso, assim, é uma chancela que você é real, que você condiz. Óbvio que até o offline hoje em dia ele tem variáveis diferentes. Grandes canais que antigamente não faziam parcerias pagas, ali não tinha um input, hoje em dia já aceitam, então você tem que ser crítico e duvidar de tudo que você vê digitalmente. Além disso, o que funciona para uma empresa? Quando eu falo que funciona, os impactos dessas variáveis, eles não são constantes quando você analisa de empresa para empresa. O que os pesquisadores fizeram? Rodaram um modelo geral e rodaram modelos por banco, se eu não me engano, são 4 bancos. Sim. E identificaram variação nos efeitos dessas variáveis no ecoverso quando eles analisavam uma marca e analisavam outra. Portanto, saiba de antemão a sua realidade. Quando eu falo a sua realidade, qual ferramenta de comunicação funciona melhor para você, empresa, marca? Até porque, empiricamente aqui, porque eu não tenho comprovação científica, mas se a gente está falando de bancos diferentes, a gente está falando de perfis diferentes. E se a gente está falando de perfis diferentes, muito provavelmente canais impactam esses perfis de forma diferente. Então, tem a questão geracional, tem a questão de nichos, de consumo de conteúdo, enfim, N variáveis podem impactar esses consumidores. Então, mesmo que seja um banco, vai ter um perfil diferente, porque pessoas diferentes compram de diferentes bancos. Sim. Agora, para pontuar, vamos trazer isso para a nossa realidade de atuação mais para a sua, Ana. Muitos influenciadores já entenderam isso. E a minha visão é uma visão muito crítica e pontual acerca de quem se utiliza dessa estrutura para criar, gerar e alimentar engajamento. O que você acha disso? Eu acho que a linha é muito tênue, porque assim, vou exemplificar exatamente o que você está falando, sem citar nomes, assim. Você tem grandes influenciadores que usam de mídia externa para reforçar sentimentos positivos sobre o seu próprio nome em rede social. Você não é aquilo que você fala, né? Você é aquilo que as pessoas falam sobre você. E utilizam de outros canais, tanto offline quanto digitais, de maneira paga para construir uma narrativa ou derrubar uma narrativa. E aí é muito, no caso dos influenciadores, são muito os valores pessoais daquelas pessoas. É contraditório isso, mas assim, quando a gente está falando de valores e de marcas, a gente ainda tem a barreira do institucional. Então, a instituição, muitas vezes, consegue ser diferente da pessoa que é dona daquela instituição. Por questões estratégicas, você vende um produto para um nicho que não é o seu nicho, ou, enfim. E aqui já tem um gap, né? O gap da instituição ser muito diferente do gestor. Por exemplo, você pega um gestor que acredita que verde é amarelo e a instituição acredita no contrário. Você já tem um contexto que tem que ser trabalhado. Nos influenciadores, você não tem barreira. Não existe barreira. A pessoa os valores da pessoa, não tem a instituição como barreira. É uma coisa só. E aí a gente vem para o ser humano, que muitas vezes ele é corruptível, ele tem os objetivos dele, que não são os objetivos, não estão claros para aquela comunidade, e ele utiliza de meios dessa múltipla comunicação para construir sua própria autoridade. Mas aquela autoridade é real? Na prática, aquela pessoa vendeu aqueles milhões que ela está falando que está vendendo? Na prática, ela é capaz de fazer aquilo que ela está falando? Então, de novo, tudo que você vê digitalmente, você questiona e critica, porque a maioria das vezes você vai chegar num resultado que às vezes não é tão bom. Uma coisa que é muito latente quando você fala de influenciadores, principalmente aqueles que têm marcas. Eles mentem nos resultados. Eles apresentam os resultados digitalmente que não...
você conversa com pessoas daquele segmento e a pessoa fala, fulano, não tem como ele ter feito esse número que ele tá falando que ele tá fazendo. Para ele fazer esse número, ele tinha que ser um conglomerado internacional. Não tem para onde ir. E aí, Ana, utilizando os resultados da pesquisa e sabendo que você trabalha com marketing de influência, muitos influenciadores já entenderam essa estrutura de comunicação, essa estrutura meio difusa, e sabem que eles podem pautar o engajamento e o direcionamento. Você, na sua atuação com marcas e influenciadores, já viu isso acontecer? Reconhece isso? E que tipo de conselho você pode dar para as pessoas que acompanham a mídia social de uma maneira não técnica? Bom, o que a gente mais tem são influenciadores utilizando de recursos de terceiros diversos para construir autoridade narrativa. Então, ele não é só o que ele fala, ele também é o que as pessoas falam sobre ele. E tem como fazer isso de forma positiva, óbvio, construir uma narrativa nas redes sociais, mas também tem jeito de fazer isso de forma que eu considero negativa, que é quando você tenta levar o público a pensar sobre uma narrativa, mas de uma forma antiética, né? E aí a gente tem N canais digitais e não digitais que você pode pagar, que aquele influenciador literalmente paga para que as pessoas falem sobre ele. Aí entra uma questão de valores. O que determina os valores daquele influenciador? Quando a gente está falando de instituição, a gente tem uma barreira entre a instituição e o dono da instituição, que determinam os valores daquela marca. Quando a gente está falando de influenciador, você não tem barreira nenhuma. A pessoa é aquilo que ele transmite em função de valores. O que eu digo é, se você é marca, você tem que prestar atenção se o influenciador utiliza ou não desses canais e como ele utiliza. E se você é consumidor em rede social, você tem que ser crítico e entender se aquela notícia que está saindo do seu influenciador preferido é verdade ou se é uma pauta comprada por ele. Beleza? Pessoal, foi um prazer discutir esse artigo com você, Ana, essa pesquisa. Essa é uma das pesquisas mais importantes publicadas na área de marketing nos últimos anos. Ela é muito citada, justamente porque ela consegue explicar a dinâmica da comunicação. O do Like ao Lucro procura fazer essa conexão entre a teoria e a prática, mostrar a evidência científica do marketing e como isso influencia a sua vida e a vida de quem trabalha com marketing e comunicação. E até o próximo episódio, onde com certeza a gente vai discutir outra pesquisa que vai impactar no seu dia a dia. Valeu!